Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez, já estamos de volta. Olha, eu fico pesquisando, fazendo várias pesquisas, procurando notícias boas para os beneficiários do Auxílio Brasil, do BPC, para você que está desempregado, para pessoas que deveriam ter direito, né, e às vezes nem procuram seus direitos. Nesse vídeo que está apenas começando, eu digo uma coisa a você, sinceramente. Está difícil encontrar notícias boas nesse momento. Lamentavelmente, o governo tem muito projeto para ser votado, mas não vota. Tem projeto aí que já foi pautado mais de 6 vezes e não é debatido, não é votado. Projetos bons, aliás. Eu já trouxe várias informações falando sobre o aumento do Auxílio Brasil que está para ser debatido. Pode ser 500, pode ser 600 reais, mas não saiu do papel. A gente fala de que o Auxílio Brasil pode ser permanente, não temporário. Esses 400 reais, todo mundo já sabe. Você sabe, eu já disse a você aqui que esse valor de 400, que tem esse benefício extraordinário, é por um período temporário, não é permanente, vai até dezembro. Tem uma medida provisória que deve ser votada, né, no Congresso, Câmara e Senado, e aí tem até o dia 16 de maio. O governo reconhece que vai aprovar, tem a maioria de parlamentares, mas o que a gente deseja é que seja reajustado o valor para 500 ou 600 reais. Tem projetos bons. Só para você ter uma ideia, eu estava acompanhando aí o portal de transparência, né, o site da Câmara Federal, existe mais de 52 emendas, Emendas são alterações. Por exemplo, além de tornar o auxílio permanente Brasil, né, o auxílio de 400 reais, também aumentar para 500 ou 600 reais. Existe também uma emenda que vai fazer com que as mães-chefes possam ter o valor duplo, ou seja, em vez de receber 400 reais, como todo mundo recebe, as mães devem ter direito a ter um valor duplo, dos 400 passando para 800 reais, mas não é votado, está lá, está parado. E são emendas apresentadas pelos próprios parlamentares. Agora, em meio a tudo isso, eu vou falar para você, tem muita gente que tem dúvida falando sobre... Ô Alex, eu queria saber, por exemplo, que alguém da minha família, que a gente não recebe Auxílio Brasil, mas alguém foi demitido na minha família. Eu, por exemplo, né? No seu caso, se você foi demitido. Alex, eu fui demitido recentemente, eu posso receber Auxílio Brasil? Eu tenho direito? Como é que eu faço? Outra coisa, quem é solteiro pode receber esse benefício do Auxílio Brasil, Alex? Me fala aí. E entre tantas notícias que a gente procura, tem uma péssima notícia sobre o Vale Gás. A notícia boa sobre o Vale Gás é que algumas famílias foram beneficiadas nesse mês de abril. Algumas famílias foram beneficiadas. A gente estava muito feliz que a tendência era o número subir. 5,58 milhões de pessoas que receberam em janeiro e fevereiro, estava previsto para bater agora mais de 6 milhões. Sabe o que aconteceu? Fiquei sabendo isso recente agora, nesses últimos 2 dias. Gente, simplesmente quem recebeu o Vale Gás em janeiro e fevereiro, teve muita gente que foi cortada, simplesmente por questão de atualização. Eu fiquei muito triste, por isso que o número não bateu os 6 milhões. Vocês lembram que janeiro e fevereiro o governo pagou 5,58 milhões de pessoas? Só que agora o próprio Ministério da Cidadania informou que o número de beneficiários do Vale Gás houve um corte. E lembra que não é um valor fixo, mas a gente sabe disso, que o valor não é fixo. E aí eu fiquei preocupado. Então, deixa eu logo trazer essa notícia sobre o Vale Gás, porque isso é uma triste notícia, é uma péssima notícia. A gente torcendo que haja um aumento, ou seja, que tenha mais famílias beneficiadas, aí coloca algumas famílias e tira algumas outras que já tinham recebido em janeiro e fevereiro e ficaram de fora agora em abril. Vocês estão entendendo aí? Bora trazer os detalhes? Como é que você está, hein? Tudo bem com você? Como é que está a família? Está bem? Desejar um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Eu já peço para você dar aquele joinha, aquele like maroto. É importante você fazer isso aqui agora. Faz isso, dê esse joinha, dá esse like agora, porque a gente vai se envolver com o assunto, aí se deixar para depois, termina esquecendo. Aqui é para você que está visitando a gente pela primeira vez, está vendo aqui no seu celular o nome inscrever-se, destacado em vermelho? Clica aí, quando você fizer isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, Canal Campeão. Preste atenção porque teve uma redução no Vale Gás. Eu estou falando no número de membros, número de famílias atendidas. A tendência era aumentar de 5,58 para passar dos 6 milhões.
Aí vários beneficiários disseram: Alex, eu tive o Vale Gás, entrei agora nesse mês de abril, fiquei feliz. Já outros me contaram, me confidenciaram: Alex, o meu valor foi cortado. Eu não recebi o Vale Gás e tinha recebido em janeiro e fevereiro. E aí, lógico, eu fui pesquisar, investigar e descobri essa situação. É o seguinte: o número de beneficiários do Vale Gás, que está recebendo agora R$ 51 nesse mês de abril, que é pago junto com o benefício do Auxílio Brasil, caiu de 5,58, agora tem 5,39 milhões de pessoas. Sabe quantas pessoas foram cortadas? A gente tem um número a gente não tem um número de quantas pessoas entraram. Agora o número a gente tem das pessoas que foram cortadas. Ou seja, entrou uma pequena leva de beneficiários, não falou o número exato, se foi 50 mil, 100 mil, mas em compensação tivemos um corte, sabe de quanto? Só para você ter ideia, tinha 5 milhões e 580, agora tem 5 milhões e 390 mil famílias. Olha só a situação. Mais de 180 mil pessoas, mais de 180 mil beneficiários foram cortados. Sabia disso? 5 milhões e 580 mil receberam em janeiro e fevereiro. Aí o governo tirou mais de 180 mil famílias. É isso mesmo. 5,58 milhões de pessoas que tinham recebido, caiu agora para 5,39 milhões de pessoas. Ou seja, tirou uma leva e colocou outras. Se não tivesse colocado outras pessoas, ia ser maior o corte. Ou seja, o número, a queda ia ser maior. E aí a gente fica preocupado. Puxa vida, em vez de melhorar, está piorando. Os pagamentos do Auxílio Brasil e do Vale Gás começaram a ser feitos na última quinta-feira, né? E beneficiários com o número de identificação social do NIS 1 começaram a receber desde a quinta-feira. Na próxima segunda-feira será a vez de quem tem o benefício final do NIS 2 e assim por diante, conforme o final de inscrição. De acordo com o Ministério da Cidadania, nesse mês de abril foram destinados 7,4 bilhões de reais para 18,07 milhões de famílias. Procurada, a Cidadania informou que o número de beneficiários no Vale Gás não é fixo. E a nota que foi anunciada foi a seguinte: o número flutua. Então vai ter mês que vai ter muito, tem mês que tem um corte aí, tem um pente fino e diminui. Então o número flutua de acordo com os cruzamentos de dados e critérios de elegibilidade. Informações em nota através do Ministério da Cidadania. Ou seja, é o pente fino. Além do Auxílio Brasil, está tendo pente fino no Vale Gás. Como assim, Alex? Não era para todo mundo ter direito? Pois é, isso é uma péssima notícia. Eu fiquei muito triste, porque aí quem recebeu em janeiro e fevereiro e não recebeu em abril, lembre-se, você passou no pente fino e teve a reprovação, tá? Então muita gente estava me perguntando sobre isso. Então, o valor do Vale Gás, eu lembro que equivale a 50% do valor médio apurado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a famosa ANP, que divulga mensalmente até o 10º dia útil do mês o valor da média dos 6 meses anteriores, referentes ao preço nacional do botijão de 13 quilos. É por isso que o valor flutua. A primeira parcela foi de R$ 52,00, em janeiro, fevereiro caiu para 50 e agora o valor do Vale Gás aumentou para R$ 51,00. No entanto, apesar dos últimos 6 meses, o preço do botijão ter apresentado alta, o Vale Gás não foi reajustado. Esse R$1 aí era só uma equiparação. Dados do IBGE mostram que nos 12 meses até março, o preço do gás de cozinha para o consumidor final acumulou alta de quase 30%. Tá? O pagamento do Vale Gás é feito dentro do mesmo cronograma do Auxílio Brasil, então tem gente que recebe os 400, mais o Vale Gás 451. Tem gente que recebe os 400, mais 51 do Vale Gás, e quem conseguiu emprego, já fez aquela atualização, tem mais um bônus de R$200. Tem outras famílias que conseguiram aí uma vaga na creche, e aí o governo está pagando os 400, mais a vaga, nesse caso da vaga, né, no caso o auxílio creche, o auxílio da criança, esse valor vai para a unidade conveniada, no caso para a creche, paga 200 se for para deixar o filho de 0 a 4 anos, uma manhã, ou os 2 turnos, manhã e tarde paga R$300. Então, tem famílias que estão recebendo esses valores variados, tá? Triste isso, mas se você conhecer alguém que teve o Vale Gás, recebeu em janeiro e fevereiro, teve o Vale Gás cortado, então essa é a situação. Pente fino está rolando também no Vale Gás. Que coisa, eu fiquei triste, muito triste. Em vez de o número aumentar, o número caiu.
Ô Alex, eu fui demitido recentemente, eu posso receber o Auxílio Brasil? Eu recebi algumas perguntas e eu quero responder o seguinte, preste atenção. Sobre esse questionamento, quem foi demitido, né, se pode receber o Auxílio Brasil, isso depende. O critério básico para ser um contemplado é não ter uma fonte de renda declarada. Isso significa dizer que se você recebe outro abono, como por exemplo o seguro-desemprego, não tem direito ao Auxílio Brasil, tá? Já no caso dos trabalhadores informais, diaristas, né, onde não há registro do ofício e, consequentemente, do pagamento, o benefício social pode ser requerido sim. De modo geral, o cidadão precisa se registrar num cadastro único e comprovar os seguintes pontos: ter renda familiar mensal per capita no valor de até R$ 105, que aí denomina-se de linha de extrema pobreza, ou então de linha de pobreza, que é de R$ 105,01 até R$ 210. Então, tem direito. Então, você deve solicitar sim, vá no CRAS, faça a atualização, leve os documentos e aí vai ficar dependendo do sistema. Então, tem muita gente que está fazendo isso e umas pessoas, inclusive, já fizeram isso e conseguiram. Outras ainda não, estão aguardando ser selecionadas, tá? Uma pergunta que eu recebi foi sobre quem é solteiro pode receber o benefício? E aí, Alex? Eu posso? Como é que eu faço isso aí? Então, preste atenção, você que é beneficiário do Auxílio Brasil. Aliás, você que é solteiro. Eu lembro que muita gente tem essa dúvida. Então, uma das principais perguntas que eu venho recebendo é essa, que é em relação a essa situação. Homens ou mulheres solteiras, afinal, eles também podem receber o benefício? De acordo com o governo federal e também com a legislação relativa ao Auxílio Brasil, os critérios para participar do programa são: está escrito no cadastro único, né, com atualização há menos de 2 anos, ter aí uma renda per capita familiar de até R$ 105, no caso de extrema pobreza, ou até R$ 210 em caso de pobreza. E pelo menos um membro menor de idade, menor de 21 anos, matriculados no ensino básico ou gestante. Então, como se vê, a participação no programa se dá através da inscrição do CAD único e também do atendimento aos critérios de renda e composição familiar. Não se exige, portanto, que existam vínculos do tipo matrimônio ou união estável entre os membros das famílias beneficiadas. Em outras palavras, é o seguinte: homens e mulheres solteiros podem sim receber o Auxílio Brasil sem nenhum problema. De acordo com o próprio Ministério da Cidadania, inclusive, a maior parte das famílias participantes do programa são chefiadas por mulheres. Frequentemente são mães solteiras, tá? Então você que estava aí questionando, tá claro, né? Então pode sim. Inclusive, outra dúvida que eu estava recebendo era sobre se permanece, né? Assim, apenas famílias com crianças ou com mais de um membro podem acessar o Auxílio Brasil. E aí eu disse, não, deixa eu falar sobre isso. Então preste atenção. Outra dúvida, deixar bem claro, outra dúvida, no entanto, permanece. Apenas famílias com crianças ou com mais de um membro podem acessar o Auxílio Brasil? Não. Conforme demonstram os critérios para acesso ao programa, né, famílias sem menores de idade e famílias unipessoais, ou seja, formadas por apenas uma pessoa, podem ser incluídas sim, caso se encaixem na faixa de extrema pobreza que eu falei, de 105 ou 210 reais, tá certo? Então, espero ter tirado essa dúvida, tá? Porque é importante, tem muita gente com essa dúvida, a gente tem que estar tirando isso aí. Para a gente encerrar, houve uma motociata na última sexta-feira da Paixão, dia 15 de abril, e aí o presidente Bolsonaro afirmou durante o discurso a apoiadores em motociata que memorando para combater a desinformação nas eleições não será cumprido. E aí é outra polêmica que está sendo gerada. O presidente Bolsonaro disse aos seus apoiadores, nessa última sexta-feira, que o acordo firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e o WhatsApp para barrar a desinformação nas eleições desse ano é inadmissível, inaceitável e não vai ser cumprido. Deu a declaração em parada durante o motociata em São Paulo e ele disse o seguinte: isso que o WhatsApp está fazendo no mundo todo, sem problema. Agora, abrir uma excepcionalidade para o Brasil não é inadmissível. Não, isso é inadmissível, é inaceitável. E não vai ser cumprido esse acordo, porque porventura eles realmente tenham feito aqui com o Brasil. Quem disse isso? O próprio presidente Bolsonaro sobre essa situação. A plataforma de troca de mensagens e o Tribunal Superior Eleitoral firmaram, em fevereiro desse ano, um memorando de entendimento com o objetivo de combater a desinformação e as informações falsas nas eleições. Segundo o TSE,
Busca-se, com a medida, principalmente garantir a legitimidade e a integridade do pleito. Em discurso aos motociclistas em Americana, no interior de São Paulo, o presidente Bolsonaro ainda disse que há censura por parte dos ministros do TSE. E ele falou o seguinte, palavras dele: cerceamento, censura, discriminação, isso não existe. Ninguém tira o direito de vocês, nem por lei. Quem dirá por acordo? Esse acordo não tem validade. Sabemos como proceder, declarou o presidente Bolsonaro. Ainda de acordo com a Corte Eleitoral, o WhatsApp se comprometeu a implementar iniciativas para a discussão de informações confiáveis e de qualidade sobre o processo eleitoral. O TSE cita o acesso de interface a Business Application Programmation Interface, o famoso API do aplicativo, e o desenvolvimento em conjunto de figurinhas sobre eleições para serem vinculadas num aplicativo. O aplicativo se dispôs ainda a implementar alterações, ações, enfim, para a rápida identificação e contenção de casos e práticas de desinformação. Entre essas ferramentas está a criação de um canal de comunicação extrajudicial não vinculado para a denúncia de conteúdos que veiculem desinformação relacionada ao processo eleitoral. E aí é o que está rolando nesse momento, tá? Inclusive, o WhatsApp anunciou que vai aumentar o limite de usuários por grupos nas mensagens, né? Atualmente, o número máximo é de 256 integrantes por grupo, mas o recurso comunidades expandirá para 2.560 pessoas, 2.560 integrantes. É um próprio projeto do WhatsApp. Então, é uma polêmica que está rolando. O presidente Bolsonaro falou sobre essa parceria entre o TSE e o WhatsApp, e ele deixou bem claro que, como você ouviu aí, ele não é a favor, né? E fez aí deu a sua opinião, tá? Segunda-feira continua os pagamentos final do NIS 2. Você que ainda tem esperança de entrar no Vale Gás, eu lembro que esses cortes que aconteceram foram com pessoas que receberam em janeiro e fevereiro, lamentavelmente, tá, gente? Lamentavelmente. Agora, teve outros beneficiários que já me disseram que entraram, que receberam agora no final do NIS 1, receberam no Vale Gás, pessoas que não tinham recebido em janeiro e fevereiro. Ou seja, a grande dúvida, a grande pergunta é, já que o Ministério cortou por irregularidade, né, por que não usou esse mesmo valor para pagar, esse mesmo critério para colocar mais beneficiários? Tipo assim, a gente constatou que há uma irregularidade, que você não tem direito a esse Vale Gás. Então, está suspenso, você não tem direito. Então, esse valor que seria pago, os R$51 para essa família que teve corte, deveria selecionar outras famílias e colocar. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Ou seja, já que encontrou alguns erros, pelo que a gente está acompanhando, irregularidades, então colocaria mais famílias. O mesmo número que saiu, coloca agora, tá? Como é feito em vários casos. Quando o governo tem um orçamento liberado, eles fazem isso, ele coloca mais famílias no Auxílio Brasil. Aliás, nesse mês, teve algumas famílias reclamando que tiveram um valor suspenso, né? Ou seja, que foram cortadas, simplesmente. E aí é lamentável isso. E aí o próprio governo usa esse dinheiro e coloca mais famílias, coloca novas famílias dentro do programa Auxílio Brasil. E aí quem está sendo cortado injustamente tem que procurar seus direitos, vai no CRAS, atualiza, enfim. Agora, na maioria dos casos, os cortes estão acontecendo e eles têm os dados atualizados, por isso que eles cortam mesmo. Mas se você se sentir injustiçado, tem que procurar seus direitos, né? Porque aí a gente sabe que às vezes há erros por parte dos cortes do Ministério da Cidadania, tá? Estou no Instagram, no blog Alex Silva, que está na minha lista de amigos, vai lá. Excelente dia a todos, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.